com ele, com o Reginaldo, que vai falar pra gente sobre inteligência artificial. Muito importante esse assunto, não há mais como negar a tecnologia e sim se adaptar a ela. E o Reginaldo tem um conteúdo muito legal, vai conversar com a gente aqui agora. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo, um prazer de conversar contigo aqui no Hora da Cidade. Matheus, bom dia. Tael, bom dia. A todos que nos acompanham também, um bom dia. É uma grata satisfação estar novamente aqui no Hora da Cidade e hoje na sua presença enquanto apresentador. Fico muito feliz com isso. Eu que fico feliz, professor. Vamos lá, vamos falar então do ChatGPT, muito utilizado já em várias profissões e vale lembrar que o chat ele é um assistente, né? Ele não substitui nenhum profissional, pelo contrário, vem para somar à produção e ao conteúdo. Em cima disso, temos uma atualização que vai facilitar na edição de imagens e gráficos, professor. Explica para a gente como é que vai funcionar isso. Então, eu acompanho há um tempo já as inteligências artificiais, as primeiras que foram lançadas para a criação de imagem, por exemplo, elas funciona dentro do Discord, que é um servidor. Então a gente tinha ali a possibilidade de criar imagens em tempo real, tanto que uma imagem que viralizou foi a imagem do Papa usando uma vestimenta, né, famosa da Balenciaga. E aí de lá para cá não só as inteligências artificiais, os chats de conversação passaram a incorporar imagens, né, dentro do seu know-how de possibilidades para além da conversa, como se criaram também inteligências artificiais, né, softwares que permitem criação de vídeos, imagens, né? Só que nenhuma delas até então tinha trazido essa possibilidade de criar infográficos, criar textos corretamente dentro da própria imagem, logotipos com os textos propriamente dito corretos. Todas elas traziam textos defeituosos, textos em outra linguagem ainda com erros, né? As letras se misturando, assim como a gente tem várias imagens que são criadas até então, né, com os dedos meio que distorcidos, sim, pernas tortas, rostos desfigurados, né, e isso foi evoluindo, né, e a tendência é que isso evolua cada vez mais. O que a OpenAI, que é a proprietária da ChatGPT, fez essa semana, inclusive na terça-feira ela anunciou isso. Ela anunciou a possibilidade de criar imagens reais e criar imagens com texto real. Ou seja, eu consigo colocar um texto e esse texto sai perfeitamente dentro da imagem. Então, exemplos que estão sendo utilizados por influenciadores e pela própria, pelo site oficial da OpenAI você bota um professor e o conteúdo num quadro branco e esse conteúdo e o professor aparecem nesse processo. E aí o que eu fiz ontem? Eu acho que o Tael já tem à disposição ali. Temos o vídeo na live também. Isso, eu peguei a capa de um livro que eu escrevi, que é o básico para aprender a vender, né? Então, coloquei esse livro na ferramenta e pedi o seguinte, coloque essa capa de livro em um mockup de livro de luxo na mão de um vendedor. Então, o básico de vendas para quem nunca vendeu, que é a capa do livro, e eu pedi para ele criar esse processo. A imagem, para quem está acompanhando no YouTube, está em velocidade 10, tá? Então, ele demora um pouquinho para criar, mas ele literalmente criou a pessoa e o que ele entendeu como uma capa de luxo foi uma capa de couro, encadernada. Ele pegou o texto e colocou ali. Aí eu fiz um segundo teste, eu quero uma capa simples, eu quero uma capa que seja capa dura, né? E aí eu pedi para ele fazer a mesma coisa quando a gente fala mockup. Muda o comando, né? Muda o comando. Quando a gente fala mockup, por exemplo, é literalmente para ele entender o seguinte, pega essa capa e bota em outro local. Então eu posso pegar essa capa e botar no outdoor, colocar numa caneca, colocar... Que legal isso. Que facilita muito. Então, por que eu estou trazendo esse processo, né? Nós tivemos algumas ferramentas como Canva e outras que possibilitam que o próprio empreendedor local produza o seu conteúdo para as redes sociais. Aqui ele criou infográficos, então pedi para ele dividir em 3 partes, coloquei o código hexadecimal, que é a numeração da cor, e pedi, faça com essa cor. Eu fiz um teste também para um infográfico nosso do portal, saiu com alguns erros, né? Isso vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo, mas ele gerou uma imagem, que inclusive eu coloquei lá no grupo, né? Se você mandar em áudio, não sei se você chegou a ver aquela imagem lá, foi feita aqui. Então eu só dei o comando e ele entregou essa imagem aqui. O que nos possibilita hoje em termos de produtividade? Por exemplo, para o portal de notícias, saiu um conteúdo a nível nacional sobre gripe aviária. Eu não tenho a imagem de um aviário.
Eu posso pegar essa imagem de um site institucional, da agência do governo, por exemplo. A gente fez um teste, inclusive, na semana passada, porque eu estava monitorando e ainda não estava bem perfeita a ferramenta, tá? A gente fez um teste e não saiu legal. Hoje ela já copia igual. Então o que eu faço? Eu pego uma imagem de um site institucional, não quero usar a mesma imagem porque eu não tenho direito, mas é um site público. Beleza. Eu pego e coloco ali, eu preciso que replique essa imagem para mim com inteligência artificial. Ô, professor, perdão te interromper, mas aí até para quem está na nossa audiência e já costuma usar esse tipo de ferramenta, até antes dessa atualização, então, o que a gente tinha era ali o robô fazendo algo meio cartoonizado. Né? Copiando a realidade, mas não trazendo esse ar de real, realmente. Agora, então, com essa atualização, o que tu informa pra gente é que já temos uma outra cara. É outra possibilidade. Então eu consigo solicitar. Eu fiz um teste ontem com o meu rosto. Pegue essa minha foto e me coloque em um terno. Né? E ele fez isso. Só que assim, tinha outras ferramentas que faziam isso, só que são muito mais difícil de mexer, muito mais. O que o OpenAI traz aqui é o seguinte. É como se você estivesse mandando um WhatsApp para alguém e pedindo para alguém faça essa imagem para mim e ele entrega a imagem. É como se você tivesse uma agência de design no seu celular. Sim. É como se você tivesse profissionais de design gráfico para construir um infográfico para vocês. Isso ainda é muito no início, tem limitações de tamanho, então não passa desse tamanho que a gente está vendo na tela aqui, na vertical ou na horizontal. Ele ainda tem, não é como os infográficos que a gente tá consegue ver no Pinterest, por exemplo, que eles são bem compridos, uma tira inteira, mas você pode fazer em partes. Então eu pedi para ele fazer em 3 partes um conteúdo mais denso, tá ali, parte 2, e agora ele vai fazer a parte 3, que eu consigo só colar e botar em sequência. Então dá para fazer nesse momento um infográfico quase que infinito a partir de partes, por exemplo, e o texto sai perfeito. Eu fiz uma capa ontem para mostrar para um colega na faculdade. Eu fiz uma capa ontem de um livro que é um livro que ele está escrevendo, e a capa saiu perfeita, com o nome dele, com a lógica que a gente colocou, e inclusive o ChatGPT perguntou, mas quem é o público-alvo do livro? O que você espera ver na capa? Tem alguma cor que você gostaria de... E ele vai solicitando, eu ia lendo e respondendo em áudio, aí transcreveu em texto e ele me entregou a capa pronta. Então assim, as possibilidades a partir dessa atualização são inúmeras, não vou dizer infinitas, porque muita coisa ainda tem que ser aperfeiçoada. A gente vê ali, saiu um errinho, mas eu posso, naquela mesma imagem, eu gostei desse infográfico, eu posso pedir que ele corrija o texto, eu posso pedir que ele mude a cor, eu posso pedir que ele faça alterações como se eu estivesse literalmente conversando com uma equipe de design. Eu acho que o interessante disso, até depois tem uma história para contar também, mas primeiro, a pessoa que não domina, né, que ainda não domina, que tem seu negócio e tal, e todo mundo sabe, a gente precisa estar aparecendo, seja no Instagram, qualquer rede social. A pessoa que não domina nada de design, isso aqui ajuda muito, porque, como tu disse, é um diálogo fácil. E aí, como tudo na vida, quanto mais estudo, quanto mais aperfeiçoamento, mais completo vai ser. Pro cara que já tem essa profissão, pro cara que já é designer, e aí ele entende ali dos comandos, como que tu trouxe, entende do código das cores, isso vai trazer uma janela de oportunidades de trazer um material ainda mais completo. Infinito. Não vai substituir, mas vai complementar o trabalho dele. Isso, quando a gente fala que são inúmeras as possibilidades, vamos lá, para eu fazer um briefing com o cliente, hoje eu tenho que ouvir o cliente, entender o que ele quer, ele me diz o que ele precisa. Ele simplesmente pode fazer o primeiro pelo ChatGPT, eu queria mais ou menos assim. Uhum. E o profissional vai lá e coloca em 3D, transforma, né, dá vida em movimento através do After Effects para fazer, sei lá, um motion dentro das redes sociais. São N possibilidades. O que a gente traz? Para microempreendedores, para empreendedores individuais, né, para pequenas empresas que às vezes não têm condições de contratar uma agência e já está fazendo isso às vezes manualmente, né, com design meio amador de PowerPoint no Canva ou em outra ferramenta gratuita, as chances são inúmeras. Para empresas que têm equipes internas, que elas já têm uma produtividade constante, a possibilidade de eu aumentar essa produtividade com esse tipo de situação é muito maior. Para empresas maiores, né, que têm equipes grandes, que trabalham com várias demandas em tempo real,
talvez nem se use, porque eles têm profissionais que já se utilizam de outras ferramentas, né? O próprio Midjourney, que travou no começo, eu tinha esquecido o nome da ferramenta, que é dentro do Discord, já faz muita coisa legal há muito tempo, com imagens reais. Eu consigo, inclusive, aqui, eu posso botar uma foto minha nessa ferramenta, eu quero que cartoonize isso, eu quero transformar isso num gibi, eu consigo criar narrativa, então dá para pensar N possibilidades, né? Vai muito da criatividade. Qual é a minha provocação hoje com Palavra do Especialista aqui no Hora da Cidade? Cada vez mais a sua imaginação, cada vez mais o seu conhecimento, a sua sensibilidade, o seu feedback vão ser o diferencial. Quanto mais artificial as ferramentas forem, mais o humano vai ser o diferencial. Com certeza, como tudo. Um texto é isso, né? A gente só consegue dar a alma de uma reportagem quando é um humano escrevendo ela. O chat pode fazer um texto perfeito sem erros, mas aquele sentimento é só o humano que pode trazer. Pra gente fechar, Reginaldo, quero compartilhar uma experiência minha ontem. Eu estava em casa e aí eu abri o chat e eu pensei, putz, e se eu quisesse escrever isso de um jeito diferente? Isso não foi pro ar, não foi algo que eu usei, mas eu queria fazer um teste. E aí eu usei pela primeira vez a ferramenta de voz do chat, eu não tinha usado ainda. E cara, é como se eu estivesse numa ligação, conversando com alguém, com outro profissional, e ele vai dialogando comigo, vai me dando as ideias como uma ligação normal. E aí depois isso ainda fica registrado ali na ferramenta embaixo para mim retomar. Então realmente, até para coroar então, Reginaldo, para quem quiser saber um pouco mais desse universo, entender um pouco mais, tu é um especialista da área, como é que o pessoal pode fazer para acompanhar o teu trabalho e saber de ainda mais ferramentas como essas? Eu estou todas as segundas, essa segunda eu acabei não estando porque eu estava em viagem, estava lá em Foz de Itajaí, mas todas as segundas-feiras eu estou aqui no Hora da Cidade, você pode acompanhar todas as segundas aqui, ou em dias avulsos que por acaso eu não venha na segunda. Tem o meu canal do YouTube, @RegiComunica, pode ir lá e procurar, tem várias ferramentas que eu já testei, inclusive aulas da graduação que eu fiz uso de ferramentas e coloquei lá. E tem oregi.com.br, que é o meu @ hoje no Instagram, e também o meu blog pessoal, que a pessoa pode ir lá e acessar. Inclusive, por exemplo, o teste que eu usei ali, aprenda a vender do básico, né? Então, tá lá também, são materiais que você vai encontrar, e alguns dos meus conhecimentos eu também transformo em livros que estão na Amazon. Pesquisa Reginaldo Osnildo e vai encontrar vários livros meus de tecnologia, de vendas e tudo mais. Recomendo as leituras do professor Reginaldo. Um abraço, muito obrigado pela participação. 10 horas e 41 minutos, vamos puxar mais um intervalo, porque na sequência a gente tem entrevista, vamos falar de filosofia clínica. O que é isso? Na sequência a gente descobre. Fica com a gente daqui a pouquinho. Você está ouvindo Hora da Cidade.